Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo vocês aprenderão a calcular o valor numérico de uma função afim. Claro que trazendo diversas formas de exercícios, começando com um exemplo prático, e depois outros exercícios que ajudarão vocês até a construir um gráfico de uma função afim. Sem mais delongas, vem comigo. Gurizada, eu trago um exemplo aqui para vocês. Um táxi cobra R$4 por quilômetro rodado. Digamos que a cada quilômetro ele vai somando R$4. E ele cobra mais R$6 por ficar esperando o passageiro. Então, por exemplo, ele chega ali, vocês chamaram um táxi, ele chega ali, no momento que ele para ali para esperar vocês, ele já vai cobrar R$6 fixo. E aí depois, quando vocês entram tudo, né? Aí quando o carro começar a andar, ele vai cobrar mais R$4 por quilômetro rodado. E aí vem a pergunta, qual a lei da função? Então, primeiramente, a gente tem que descobrir a lei que representa essa função. Para começar, nós vamos atribuir o d como distância e v o valor cobrado do táxi. Então, lembrando, né, pessoal, que como o que varia é a distância, o valor é a consequência, então a gente começa com v. Como é que fica? O que diz a informação ali? Que o carro ele gasta R$4, gasta não, ele cobra R$4 por quilômetro rodado. Lembrando, usando o raciocínio, R$4 por quilômetro rodado, ou R$4 por quilômetro, e a gente determinou que quilômetro seria a distância, logo vai ficar 4D, que é R$4 por distância, ou por quilômetro rodado. E como vocês estão vendo ali, já está ficando o V igual a 4D. Lembrando, ele ainda cobra R$6 fixo. Então como é que vai ficar? Como é que a gente tem que colocar esses 6? Vai ficar assim, V igual a 4D mais 6. E claro, né, gurizada, dando uma refinada aí nessa função, nessa lei da função, como a gente já conseguiu descobrir aqui, que V é igual a 4D mais 6, para ficar com cara de função, basta colocar o V em função de D, porque lembra o que varia é o D. E aí como é que fica? V de D, como vocês estão vendo aqui, igual a 4D mais 6. Agora, como nós temos a nossa lei da função definida, vem a segunda questão. Calcule para 15 km rodados e para 20 km. Então como é que nós fazemos esse cálculo? Gurizada, começando com 15 km rodado, que é o que a gente quer calcular, a gente pode representar de duas maneiras. Ou o D igual a 15, que a nossa distância percorrida vai ser 15 km, ou V de 15, que é a mesma coisa. E aí, como é que a gente calcula? Pegando o V de 15, como é que fica? V de 15 igual a 4 vezes 15 mais 6, porque no lugar do D que tem ali na função, o D, a gente coloca o 15. Entre multiplicação e soma, a gente multiplica primeiro. Então, 4 vezes 15 dá 60, 60 mais 6, 66. Logo, o meu valor é R$66, ou seja, se eu andar 15 km, eu vou gastar R$66. E para 20 km, a mesma coisa. Meu D vai ser igual a 20 ou V de 20. E, substituindo na função que conseguimos definir anteriormente, como é que fica? V de 20 igual a 4 vezes 20 mais 6. De novo, entre multiplicação e divisão, começamos com multiplicação. 4 vezes 20 dá 80. 80 mais 6, 86. Se percorrer 20 km, o valor vai dar R$86. Gurizada, se vocês estão gostando desse vídeo, não percam o próximo exercício, que esse sim vai ser matador. Então, trazendo aqui para vocês, seja f de x igual a menos 3x mais 2. E está dizendo que é uma função afim. Calcule, primeiro, x igual a 2. Como é que a gente calcula x igual a 2? Se eu estou dizendo que o meu x é igual a 2, pegando aquela função ali, menos 3x mais 2, no lugar do x eu coloco o número 2, como vocês estão vendo aqui.
E aí basta calcular. Entre multiplicação e soma, novamente multiplicação primeiro. Menos 3 vezes 2 dá quanto? Menos 6, porque sinais diferentes é menos. Ah, mas como assim sinais diferentes? Porque o 2 ali, o sinal dele é mais. Mas o 2 colado ali na multiplicação, não é aquele outro 2 que está somando lá. Então, menos 6. E menos 6 mais 2 dá menos 4, porque sinal do maior número, que é o 6, então é menos. E sinais diferentes a gente subtrai. Então, 6 menos 2 dá 4. Então, fica menos 4. E x igual a menos 1, como é que fica? Mesma coisa. No lugar do x a gente coloca o menos 1. Então, fica menos 3 vezes menos 1 mais 2. Uma dica só. Quando trabalharmos com números negativos e substituindo nas funções ou equações, enfim, sempre colocamos entre parênteses, para não ficar confuso, porque na hora de multiplicar ali, vai estar a vez com o sinal de menos ali junto e fica estranho, fica esquisito. Então o melhor é botar entre parênteses. Voltando aqui, menos 3 vezes menos 1, sinais iguais, mais. E 3 vezes 1 é 3, então fica mais 3. E aí pegando mais 3 mais 2, teremos mais 5. Logo, f de menos 1 é igual a 5. f de 3, mesma coisa. Vocês viram que está um jeito diferente. Em vez de dizer x igual a 3, aqui está se pedindo f de 3. Mas é exatamente a mesma coisa, porque dentro do f ali, qual é o número que está? É o 3. E como dentro do f fica o x, logo no lugar do x eu coloco o 3. É uma questão lógica, mas que precisa ser ensinado. E a nossa conta fica assim, menos 3 vezes 3 mais 2. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Sinais diferentes, menos. E menos 9 mais 2, sinal do maior número. Quem é o maior número? É o 9. Então vai ficar o resultado menos. E 9 menos 2, porque os sinais são diferentes, a gente subtrai, vai dar 7. Então, nosso f de 3 é igual a menos 7. E o nosso último ali, f de 0, é a mesma coisa se eu pedisse para vocês x igual a 0, porque dentro do f está o 0 e normalmente dentro do f fica o x. E aí no lugar do x eu coloco ali o 0. Então como é que fica? Menos 3 vezes 0 mais 2. Menos 3 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Não esqueçam disso, gurizada. Então aí fica 0 mais 2 vai dar 2. Logo meu f de 0 é igual a 2. E se vocês observarem o resultado 2 e olhar a função lá, nossa função afim, lembrando o conceito que a gente viu na aula passada, quem é o nosso b? É o mais 2 ali, porque é o número que está sozinho. E ali, calculando f de 0, a gente teve o resultado 2 também. Isso significa o quê? Qualquer f de 0, o nosso resultado vai ser sempre a constante que tiver na função. Isso é uma dica que fica aí. Então, em tese, não precisa nem calcular. Pediram f de 0, logo vai ser sempre a constante que tiver na função. Independente, não precisa nem ser só função afim, pode ser qualquer tipo de função. Gurizada, e agora a última, a saideira, assim, para ficar na mente de vocês. E é um exercício, assim, que normalmente é um pega, não digo pega-ratão, mas é um exercício que pega muito pessoal aí nos concursos e vestibulares, inclusive por questões de sinais. Quem tem dificuldades com regra de sinais, clica no link aqui na descrição que tem um vídeo sobre regra de sinais. E aqui o exercício, seja f de x igual a 4x menos 1. Calcule f de 3 menos f de menos 2. Olha que loucura isso. E como fazemos esse cálculo? Então, como ali está pedindo f de 3 menos f de menos 2, então primeiramente a gente tem que calcular o f de 3 e o f de menos 2. Como é que fica f de 3? 4 vezes 3 menos 1 ali, porque no lugar do x está o 3. Então 4 vezes 3 dá 12, menos 1, 11. E f de menos 2? Mesma coisa, no lugar do x fica o menos 2. E vocês estão vendo aqui que está entre parênteses. Sempre quando usar número negativo é parênteses. Isso é uma dica valiosíssima para vocês. E aí calculando 4 vezes menos 2, menos 8. Sinais diferentes, sinais menos. E aí menos 8 menos 1, sinal do maior número que é o 8, fica o menos, só que sinais iguais, soma. 8 mais 1,
9. Então, no caso, f de menos 2 é igual a menos 9. Tá pronto o exercício? Claro que não, porque ele pede f de 3 menos f de menos 2. E aí como é que fica? No lugar do f de 3, a gente coloca o 11, e no lugar do f menos 2, o menos 9. Mas atentem, gurizada. Vocês viram que ali, entre os f's, tem um menos. Então, na verdade, vai ficar 11 menos, e quem é o f de menos 2? O menos 9. Então vai ficar 11 menos menos 9. Quando acontecer isso, menos com menos é mais. Então 11 menos menos 9 é igual a 11 mais 9. E aí, claro, 11 mais 9, 20. E aí, fechou a conta. Mas isso é um pega-ratão que muitos caem, porque às vezes o pessoal acha que o menos do 9 é o menos ali da conta. E aí, não preciso dizer mais nada. Gurizada, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido, que tenham absorvido o conhecimento. Claro, como eu sempre digo, vocês têm que ter o hábito de fazer mais exercícios, fazer bastante exercícios, catar exercícios na internet, tudo, ou refazer os exercícios que vocês viram no vídeo, assistir mais de uma vez. O importante é vocês saírem daqui craques em matemática. Então, gurizada, espero vocês na próxima. Valeu!